certo? Que em inglês é Still Life. Percebam que, enfim, a gente está trabalhando, né, nós estamos trabalhando natureza morta, as flores, e né, trabalhamos o peixe, tudo isso. E, enfim, a pintura tem diversos gêneros. É importante que vocês tenham uma fluência um pouco por esses gêneros, né? E, enfim, a gente está trabalhando aqui numa perspectiva de estudar a pintura. Vocês podem, por exemplo, gostar muito de um gênero específico, retrato, né? Mas o retrato traz umas dificuldades. Ainda que a gente fosse fazer um retrato no sentido bastante contemporâneo, ainda assim seria complicado porque requer muito de desenho. Às vezes, vocês podem perceber que em alguns, né, acho que a Miriam e a Bárbara até já comentaram isso, que em alguns momentos é muito importante, o desenho é sempre muito importante, mas em alguns momentos ele faz, uma influência no desenho faz muita falta. Às vezes a gente não consegue resolver coisas e a gente precisa resolver antes de ir para a tela, tá? Senão o problema fica pior. Mas é isso. Aí também a gente tem a ideia da prática, né? Mas as coisas também vão se resolvendo ao longo do tempo. Vamos lá, então. Bom dia, Bárbara. Bom dia, tudo bom? Tudo bem com você? Tô bem também. Que bom. Vamos lá, então. A gente vai continuar falando das pinturas de natureza morta. Vou apresentar aqui a tela para vocês. Ah, Ronaldo, você conseguiu separar os artistas para apresentar? Como assim? O Ronaldo, Bárbara. Ah, tá. Oi, você conseguiu separar os artistas para apresentar? Para a turma? Dois artistas que você goste? Tá bem, vamos deixar para a próxima aula então, tá bom? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Bem, trouxe aqui uma bem diferente, né? Uma natureza morta, do estilo Vanitas, que foi um estilo desenvolvido, né, no Barroco, que tinha como característica ter caveiras, tá? Vanitas, a latim, quer dizer vaidade. Então, eram pinturas que tinham um sentido bastante alegórico para falar sobre a efemeridade da vida. Então, você tinha elementos que estavam ligados à morte, tá? E muitas vezes você tinha caveira e tinha, né, outras costuras de objetos que reforçavam esse sentido. Se a gente consegue chegar mais perto dela. Ah, pronto. Então, lembrando que essa daqui era uma pintura a óleo, tá? E olha que interessante, tem até a mosquinha que pousa lá na caveira, né? Uma delicadeza muito grande. Então, também tinha aqui um osso, né? Parece, pela aparência, parece o osso do fêmur, ou um osso da perna, não aparece atrás, né? De onde ele vai. Não sei se parece um osso quebrado. Mas, enfim, uma pinturinha muito mórbida, né? Ah, é muito lindo. Então, aqui percebam que coisa interessante. Aliás, alguém quer falar, começar a comentar antes que eu ressalte algumas coisas? Eu sempre prefiro que vocês comecem a comentar para que vocês não tenham um olhar muito induzido assim, para as coisas que eu vou falar, né? Que fique mais fresco. Eu posso começar a falar. Por favor, Bárbara. Então, uma coisa que eu achei bem interessante é que a pintura, ela faz esse tom escuro e deixa uma impressão, assim, não de algo,
como posso dizer? Ele consegue dar essa questão de sombras. Ele faz um jogo de sombras que fica muito interessante. Mesmo nessa parte das flores, que elas têm essas cores um pouco mais vibrantes, não vibrantes, mas que ressaltam, que dão um contraste com a parte do fundo, mesmo assim elas têm essa questão de sombra, né? Deixa elas um pouquinho mais sombreadas. E achei interessante essa parte de luzes também. E esse detalhe do papel dobrado também achei muito show. Ele deixa uma questão, uma coisa assim, até um pouco assim real assim dessa ilusão. Uma coisa bem 3D parece até, olhando assim. Um volume bem legal. Sim, com certeza. Isso tudo que você está falando, Bárbara, tem relação com a questão do período, né? Esse contraste da luz e da sombra, essa representação do volume, né? Percebam que o fundo é bem, bem escuro e os objetos têm bastante volume também, ó, esses detalhes do osso são magníficos, né? E os outros detalhes também que você citou, a concha, as flores, então tem esse trabalho muito intenso. Percebam que esse caráter alegórico da pintura é muito forte, né? Então, a ideia é falar sobre essa efemeridade da vida e utilizar os elementos da pintura para construir essa ideia, tá? Não tem aqui uma ideia de vou representar uma cena de natureza morta que aconteceria, mas é uma pintura que vai levar para uma reflexão, tá? E ela é bem interessante por conta disso, né? Até para a gente entender o profundo significado dela, a gente precisaria olhar para cada um desses elementos que estão dispostos. E até conseguir ler, inclusive, coisas que a gente não consegue, né, pela nossa limitação em latim, o que está nesses papéis, tá bem? E quais que podem ser essas referências, né? Então, a gente tem aqui, né, como eu falei para vocês, esse elemento da mosca, a caveira, os ossos. Me parece que também tem uma certa ideia de beleza, esses elementos parecem bem clássicos aqui, a concha, as pérolas, então talvez uma beleza passageira. As flores, acho que são muito sobre isso também, né, essa passagem do tempo, elas morrem, elas perecem muito facilmente. Não sei também se o tipo de flor aqui pode também nos dar pistas, né? Às vezes flores, cravos, flores, né? Que são dadas para os mortos. Enfim, diversas coisas, né? Talvez, não sei se isso aqui é um cravo. Então, assim, para vocês verem como às vezes uma pintura, para a gente, né, entender profundamente todas as referências, a gente precisa parar e estudá-la. Precisamos de tempo. A gente aprende a ideia geral, mas a gente precisa estudá-la, certo? Enfim, e é muito legal essa pintura, é muito interessante, porque justamente não deixa evidente que a pintura é um tipo de representação. Eu costumo falar muito isso, enfatizar, porque muitas vezes, né, uma leitura comum, as pessoas tratam a pintura como se ela não tivesse esse caráter de artifício, esse caráter, vamos dizer assim, filosófico, esse caráter que possa aludir a outras coisas, né? Mas quando a gente olha para essas obras, a gente tem sempre que ter em mente que elas estavam no diálogo profundo com o próprio tempo, né? Então, lembrando aí das próprias contradições, né, do pensamento humano, do barroco, né? Esse pensamento bastante religioso, né, cristão, né? A igreja encomendava uma série de obras dos artistas, e os artistas faziam obras com temáticas religiosas e outras obras também, né? Você tinha também outro circuito, um circuito que era predominantemente cristão, mas eles também pintavam outras coisas, né? Então, é muito interessante a gente começar a explorar esses meandros da pintura, tá? Só lembrando aí que o Barroco veio depois do Renascimento, então você tinha esse acúmulo técnico do Renascimento,
Só que você vai ter uma dramaticidade muito maior nessas pinturas, justamente pelo emprego do claro e escuro, pela temática. Muitas vezes também nós vamos ter né, no caso de outras representações, um exagero em alguns termos, se a gente comparar o Renascimento. As pinturas vão ter também algum dinamismo, né? Se a gente observa outras obras, por exemplo, com representações humanas. Ainda que nessa daqui a gente possa, né, uma coisa que é interessante é que esses elementos eles estão dispostos todos juntos, e eu acho que tem, né, uma preocupação em dar uma certa naturalidade para alguns aspectos, como esses cadernos posicionados dessa maneira, os ossos. Não é como se, né, diferentemente do Renascimento, se tivesse a ideia de uma harmonia dos elementos. Aqui a gente tem um excesso de elementos, né? Quando eu falo excesso, não é no sentido ruim, mas é no sentido de estilo, do estilo radicalmente diferente, né, do estilo renascentista. Tranquilo, vamos lá então para a próxima. Essa daqui eu trouxe para vocês é uma composição que tem um escorpião e um sapo, tá? É uma pintura posterior, já bem posterior. E eu trouxe para que inspirasse vocês para um exercício que eu vou passar na próxima aula, que é um exercício de natureza morta, que vocês façam uma natureza morta em casa, mas uma natureza morta que tem um aspecto contemporâneo, tá? Então, Bárbara, se você fosse pintar uma natureza morta na sua casa, que elementos ela poderia ter? Olha, como assim? O que você colocaria na sua natureza morta? O que eu pintaria ou quais as técnicas que eu usaria? O que você pintaria? Olha, eu ia arrumar uma mesinha. Eu acho que talvez. Não, na verdade, eu ia pensar formular melhor. Porque fazer uma mesinha com algumas frutas e flores, eu acho que é uma coisa assim que a gente vê muito, né? Acho que eu ia pensar em alguma coisa mais à frente, assim. Mas inicialmente pensando assim, pode falar. Não, é isso mesmo. O que teria que você colocaria de diferente para dar esse aspecto contemporâneo, entendeu? Olha, eu acho que eu colocaria. Olha, me pegou agora. Eu acho que eu não colocaria uma flor tão comum, eu acho. Eu colocaria, por exemplo, acho que eu colocaria um bambu, sabe? Aham. Uma coisa um pouco Sim. diferente, assim. Só pra dar uma pitadinha diferenciada. Mas ainda é uma coisa muito jogada aqui, né? Acho que eu ia formular melhor. E que outros objetos você poderia colocar ali nesse bambu? Objetos, agora, né, sem falar de plantas. Ou frutas. Eu acho que eu colocaria um sapato. Aham. Eu colocaria um sapato. Não, Legal. ó, já coloquei na minha cabeça. Colocaria o bambu plantado no sapato já. Já ia ficar uma coisa quase surrealista. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Como que a gente. Eu já vi alguns exemplos disso que eu achei bem interessante, né? Fiquei, né? Tem muitas pinturas que vão reelaborar esse tema como viés contemporâneo, tá? Então, eu acho isso super interessante, né? O que a gente teria hoje em casa que poderia marcar essa pintura como sendo uma pintura recente? Que elementos poderiam ser esses? Acho que Por seria exemplo, interessante colocar um celular, por exemplo, na mesa, assim. sim, sim, o celular à mesa. Lá não vai, eu ia dizer celular. Sim, sim, exatamente. O celular acho que seria super interessante, porque até para a gente pensar a questão
desse eletrônico, né, que muitas vezes está presente nas refeições mesmo, as pessoas comem no celular e tudo, conversam no celular, então é um elemento que já está até compondo com a mesa, né, já está nessa área da alimentação, está em todos os espaços, né, então por que não no celular? Interessante. Fiquei pensando numa outra coisa, um maço de cigarros, Legal. um copo americano, já vi algumas naturezas mortas de pintores brasileiros com os copos americanos, Legal também. né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Pensem nas possibilidades, tá? Pensem em elementos fáceis que vocês tenham em casa. A ideia não é pegar nada muito diferente do que vocês têm em casa, mas fazer uma composição com esses elementos que atualizem esse gênero, né? Esse modo de representação, certo? De repente, uma cumbuquinha com banana e granola, já pensou? Banana e granola e outras coisas na mesa, um café com leite, no copinho americano. Então, né, acho legal a gente pensar, né? E é isso, achei essa pintura muito, muito inspiradora, porque percebam que ela não tem interesse em fazer uma composição tradicional. Ela dispõe muitos elementos de uma maneira até que nos lembra das ilustrações científicas, bastante. Então, não tem aquela ideia de montar uma cena em que você tem primeiro, segundo, terceiro plano. Aqui o que você tem é como se fosse quase uma vista aérea para esses objetos numa mesa. Então, é bem diferente esse modo de representação. Tá? Essa também, vamos ver a técnica dela aqui. Óleo sobre tela. Normalmente essas pinturas, né, as antigas, antes do século XX, são todas óleos mesmo, tá? Mas eu confiro porque às vezes era outra técnica também. Então é importante. Essa daqui é uma essa aqui a gente nem viu, né? Vamos ver ela de perto. Onde tá um pouquinho craquelado aqui o óleo. Agora que eu consegui ver o sapo bem. A Miriela colocou ali no comentário, ela colocou uma mensagem. Eu achei bem legal a ideia dela. Ela que falou ela assim: disse? me veio à mente um campo com uma grama de aparência morta e frutos caídos. Sim. Ficaria lindo também. Ficaria lindo. Olha, ela comentou é um fêmur, né? Olha só. Essa borboleta faz lembrar dessa passagem. Também, né? Com certeza. Aquele tipo de borboleta, né? Com certeza. Olha, Miriam, essa pode já ser a sua ideia, se você tiver essa referência. Bem, a ideia é que vocês pintem alguma coisa que vocês estejam vendo, que eu vou dizer para vocês, isso é muito diferente de pintar a partir de uma fotografia, tá bem? Então, se você conseguir montar essa cena, Miriam, na sua casa, legal. Por quê? A ideia é justamente isso, é para treinar o desenho, tá? Vocês haviam conversado e, né, pedido algumas coisas de desenho. Esse é um exercício de que o desenho vai ser primordial, né? Então, até eu recomendo que vocês comecem pelo desenho, pôr um desenho num papel até sulfite, só para ter uma base. E depois que esse desenho estiver bacana, vocês podem passar para o papel da aquarela. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês vão desenhar e não vão conseguir, vão riscar várias vezes e tal. Uma outra opção também é usar papel da aquarela, mas com um lápis bem fraquinho, ou então com ele mais forte também, depois vocês cobrem com tinta, né? Aí não vai dar para usar tinta muito transparente. Mas fazer aquele desenho bem riscado mesmo, entendeu? Não se aflijam de, né?
Por isso que é legal um desenho preparatório, para depois, quando estiver resolvido, passar para o papel de aquarela, tá? Então, Que vejam. papel de aquarela? É o papel mais grosso, né? Não dá, por exemplo, vocês pegarem o sulfite para fazer, colocar na aquarela, ou pintar acrílica, não vai dar certo, né? Ele vai ficar entilhado. É um papel de 300 gramas, Ronaldo. Você tem esse papel aí? Não, eu não tenho, vou comprar. Eu tenho o de desenho normal, esse, de caderno de desenho, de colégio. Sim. Gramatura. Então, Deixa eu colocar. A gramatura que eu tenho aqui em frente, tá? Depois eu digo. Sim, esse de aquarela, normalmente o ideal é 300 gramas, tá? Porém, alguns de 200 gramas também já são melhores, tá? Ronaldo, lá no site tem a lista dos materiais, vou te passar o link aqui, tá? Eu achei que você já soubesse desse papel. Porque eu perdi as primeiras aulas, lembra? Lembro sim. Eu lembro sim, mas eu achei, como a gente já tinha pintado, como você já tinha sido meu aluno, você já sabia desse papel. É um papel normal de pintura. Que ele normalmente, te passei o link aqui. Ele normalmente ele é um pouco mais caro que o papel de desenho normal, mas ele também vem em blocos. E é isso, ele é 300 gramas porque ele aguenta uma quantidade de água maior. Então, por isso que a gente usa ele também para pintar com acrílica. Né? Porque senão os outros papéis, você deve ter observado isso, que eles começam a engelhar. Tá? Sempre no bloco que vocês forem comprar, tem essas especificações. Esse papel também pode ser vendido em folhas grandes ou ele pode ser vendido em blocos. Deixa eu pegar o meu bloco para vocês verem. Esse aqui é um bloco desse papel 300 gramas. Ele é um bloco da Canson. E aqui estão as informações, né? Aqui embaixo é 300 gramas. Esse vem com 30 folhas, viu? Então, é isso. É um bloco que dá para você usar para desenho, dá para você usar para pintura também. E ele vem aqui, ele vem com essa parte em arame, né? Então, você pode, né, pode destacar se você quiser, ou você pode manter como um caderno quando você terminar de usar. Ele chama Aquarelle XL, tá? Normalmente é o que eu compro para pintar, quando eu vou pintar alguma. Ah, pronto, olha aí. O seu é 200 gramas, o 200 gramas aguenta. Aguenta. Se você quiser esperar terminar esse, eu recomendo, assim, que vocês podem ter 200 gramas, mas quando vocês forem pintar uma coisa vera, sem ser um exercício, é interessante que seja 300 gramas, viu, Ronaldo? Pode continuar utilizando ele na aula, porque eu até utilizo aqui também, porque como a gente vai fazer exercícios e coisas que são mais simples, né, é importante usar esse material também, tá? Porque o papel 300 gramas é mais caro. Para vocês terem uma ideia, esse bloco foi R$ 56,90, com 30 folhas. Então, é um valor, assim, considerável, né? Beleza? Diga, Bárbara. Não, eu bati aqui sem querer aqui no celular. Ah, tá. Tá, vou escrever aqui o nome do bloco. É XL, porque ele é o grande, tá? Porque tem alguns que são menorzinhos. XL é o tamanho.
Beleza, então. Vamos voltar aqui para as nossas pinturas. Aqui eu trouxe uma da Frida. De 1954. É interessante porque ela escreve aqui, além dela assinar Frida Kahlo, eu creio que era a cidade em que ela estava, o ano, México, viva a vida, né? E, enfim, uma coisa que faz, né, desses quadros mais interessante ainda, é que esse foi o último quadro que ela pintou antes de morrer. Ela morreu 8 dias depois que ela pintou esse quadro. Ela já estava bem doente, e é um quadro que é bem interessante pela frase e pela questão, né, de ser basicamente o oposto das outras que a gente viu, dessas últimas. Então, aí, nesse quadro, a gente tem uma afirmação da vida muito forte, pela questão do uso das cores, pelo frescor da melancia. Então, é um quadro com uma tonalidade mais alegre. O que ele representa é um tema mais alegre também, né? Tem esse cunho celebrativo, né? Esse cunho dessa fartura muito grande, né? Então, é um quadro bem, bem interessante desse gênero, né? E só com melancias. Esse aqui, vamos ver se ele é acrílica. Ele é óleo também. Ele está no Museu Frida Kahlo. Esse foi até um quadro que veio para o Brasil. Eu tive o prazer de ver esse quadro numa exposição sobre a Frida. Frida e as mulheres surrealistas, né? As pintoras surrealistas do México. Então, aqui a gente tem o fundo azulzinho. Você já consegue até, imagino, olhar para esse fundo e ter a ideia de como isso foi feito, né? Quais foram os procedimentos para a feitura desse fundo simples. E eu acho que a melancia aqui, essa textura da melancia é uma graça, né? É a graça da pintura. E, enfim, quando a gente vê aqui, nada mais é do que massas que produzem volumes a partir da utilização de tons mais claros, como nessa parte, tons mais escuros, e os realces de branco, né, aqui. Então, você tem todos os realces, seja na parte vermelha da fruta, seja também nas sementes. Tá bem? Então, é isso. Uma ótima inspiração. E aqui na parte da melancia, você tem também uns realces de branco, verde claro e por cima o verde escuro, dando esse volume, preparando esse volume todo da cena, né? Aqui também já para um verdinho mais claro, percebam que é uma pincelada muito marcada, né? Então a Frida vai pintar, ela e outros pintores do século XX vão pintar com muita liberdade, então temos uma produção de texturas aqui bem intensa, nessa parte aqui também, a tela toda, né, bastante cheia de texturas, olha aqui. Olha só, a gente consegue ver bem a textura desse marronzinho por cima do verde, verde claro com amarelo. Parece que o verde claro está por baixo, depois foram adicionados o marrom e o verde escuro, né? Bem interessante. Essa assinatura dela não era uma coisa tão comum, não, dessa maneira que ela fez, viu? Foi bem
bem diferente. Eu, pelo menos, não me recordo de outro exemplo de pintura que tem o título pintado, junto com essas outras informações. Mas acho que até por esse sentido, eu creio que essa imagem também tem um sentido muito muito de algo bem emblemático, né? Dessa coisa, nesse sentido, talvez não alegórico, não é alegórico porque eu acho que é muito direto, né? Não tem toda a questão desse simbolismo. Acho que quando você põe esse título escrito, não sei, isso já fica mais evidente até. Mas vai nesse sentido dessa afirmação da vida, dessa celebração, de utilizar, de pensar esse gênero a partir da vivacidade, bem diferente do Vanitas, né? Das pinturas estilo Vanitas. E aqui também bastante textura. Ai, aqui, observem esse detalhe aqui, olha que legal. Da parte de baixo, acho que isso aqui era o meio em que ela pintou. Já vinha bastante textura. Ana, a Miriela fez uma pergunta. Ela perguntou se ela usou em alguma parte do quadro veladura. Mas acho que ela usou a tinta toda concentrada, né? Ela só fez alguns pontos de luz. Miriam, parece que não, viu? Muita textura, uma tinta muito empastada, né? Com pouca diluente, né? Bastante empastada, olha aqui. Bastante empastada. Então, bem, não acho que só nessa parte aqui a gente tem uma coisa um pouco mais diluída, mas não é aquele trabalho de fazer uma parte toda com veladura. Então, umas pequenas diluições, acho que só nesse ponto aqui que eu consegui perceber. O restante realmente é a tinta bastante empastada, né, sem diluição, pouquíssima diluição, na verdade, né, pouquíssima, só para realmente conseguir pintar, né, o mínimo, o básico, convencional, para que se pinte sem um trabalho de transparência, de pensar algumas áreas a partir para dar transparência e tal. Então, só esses pontos aqui, só aqui que eu identifiquei, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, então a gente consegue ver. Até o branco, ó, tá bem opaco, tá vendo? Bastante opaco, muita textura, muito aquele efeito do esfregaço, lembram? Você passa o pincel quando tá com pouca tinta e ele deixa essa textura, muito efeito do esfregaço. Né? Então, você passa o pincel e ele fica com resíduo de tinta, de modo que não cobre a superfície bem. Então, fica parecendo que você está sujando, pintando alguma coisa sujando, né? Por isso que chama esfregaço. E aí, Bárbara? Alguma coisa sobre essa tela? Bárbara, Ronaldo? Eu tinha, na verdade, uma pergunta. A tinta a óleo, ela desliza mais do que a tinta acrílica ou é a mesma coisa? Ela é bem espessa, assim, bem concentrada. É muito parecido. É muito parecido, mas ela dá uma facilidade maior, tá? Ela tem uma facilidade que a acrílica não tem. Mas o que permite aproximar muito isso é o medium, né? Que eu já falei para vocês, Ronaldo. Não sei se você lembra, né? Você cheguei a comentar na aula presencial. O medium, ele é um potinho, né? Um produto que você compra. Pode, na verdade, ser em potinho ou em bisnaga. Que você compra para retardar a secagem da tinta e fazer camadas transparentes, né? Fazer as veladuras de maneira mais fácil. Então, ele faz com que a tinta não seque, né, em 1 hora, em meia hora. Então, ele mantém ela úmida. E é uma maneira, né, de facilitar também, facilitar a pintura. Eu acho que facilita muito a pintura. Mesmo. Muitas horas. Eu fiz um teste e ficou muitas horas ainda úmido.
né? Eu até guardei uma mistura de tinta com medium, a tinta não ficou seca. Então, fica até a dica também, para quem quiser. Eu guardei nos potinhos que são, não sei nem se isso vende mais, porque os meus são bem antigos. São uns potinhos de plástico que você abre assim e fecha. Como se fossem, tipo, parece, imitando, como se eles fossem pequenos godês, assim, né? Pequenas partes de godê, né? Melhor dizendo. Aí você abre e fecha, todo em plástico. Depois eu mostro para vocês. Então, a tinta ficou até úmida há muito tempo, ficou úmida dias. Então, fica a dica. Mas é isso, Bárbara, o óleo tem essas facilidades, tá? Ele permite em termos de transparência, em termos de profundidade, ele permite mais coisas, tá? Ele é mais amplo. Sim, Ele sim. permite mais. Quando eu comecei a pintar com óleo. Mas eu parei porque o óleo ele tem um cheiro muito forte. E eu acho que não compensa, sabe? As Sim. vantagens junto com... Porque assim, se a gente acrílica, a gente limpa os pincéis com água e sabão, né? Vocês podem limpar os pincéis de vocês com água e sabão se vocês estiverem em casa, ou com detergente também, ajuda bastante. O óleo também, eu limpava com detergente também, detergente e sabão. Mas às vezes você não consegue tirar alguns resíduos e é importante que você use um solvente para limpar o thinner. Então, isso deixa o processo de limpeza mais trabalhoso. Sim, aí sem contar que o cheiro também, né? Sabe aquele negócio, se fizer uma pintura dentro de casa, assim. É horrível. Eu acho horrível. Tem gente que ama, mas, por exemplo, você não pode pintar no mesmo lugar que você dorme. É Você tem verdade, que né? ter que pintar num lugar só para isso, pintar em outro lugar, mais arejado e tal. Então, tem isso. Eu não gosto, não gosto mesmo. Tem muitos anos que não pinto com óleo. Não creio que faça muito, né? Não sei. Para mim não faz muito sentido. Até porque a gente tem esses outros artifícios, o medium também, as diluições, a gente consegue dar uma versatilidade interessante, né? A tinta acrílica, ela é uma invenção mais recente, né? Sim. E também o acabamento da pintura, dependendo, não fica tão diferente, né? Tem alguns pontos que, claro, o material é diferente, é óbvio que vai ficar uma coisa diferente. Mas, assim, olhando, assim, de modo geral, assim, não fica tão diferente, né? Olha, fica bastante diferente. É porque quando a gente vê as fotografias, isso é muito diferente de ver a obra ao vivo. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, para vocês frequentarem exposições e tal, e verem essas pinturas, porque é bastante diferente. Se você olha para uma pintura acrílica, você olha para uma pintura a óleo, você sabe distinguir. Quem pinta sabe distinguir, porque é diferente. O óleo ele permite essa profundidade grande, a acrílica ela tem um acabamento que lembra mais plástico, assim, né? Mais plastificado, entendeu? Sim, sim. O óleo tem um outro tipo de acabamento, brilhante, vistoso. E a acrílica é um brilho, mas é um brilho plástico, é diferente. Não sei se eu consegui explicar bem, mas dá para distinguir. Se você olha ao vivo, você consegue, já pinta com o tempo, dá para distinguir entre uma e outra. Justamente porque o óleo ele tem essas múltiplas possibilidades. A acrílica, muitas vezes, né, ela fica muito chapada, como eu falei para vocês, quando ela endurece, ela fica parecendo um plásticozinho. Então, ela tem um aspecto diferente. Mas é isso, mas são técnicas de pintura. E as técnicas de pintura têm suas diferenças, mas é isso. Você pode, por exemplo, uma pessoa que pinta aquarela não vai sentir tanta dificuldade de pintar acrílica. Pode sentir um estranhamento no começo, mas são coisas que são próximas, entendeu? Então a gente olha para isso, a gente reconhece a proximidade, tá? Mas acho que isso não fica tão evidente, Bárbara, nesses quadros mais modernos, tá? Quando a gente olha quadros antigos, tipo aquele da natureza morta, a gente percebe a diferença.
tá? Esse de aplicação moderna vai ficar muito parecido mesmo. A acrílica e óleo, fica bem, bem próximo. Mas se você vira essas pinturas ao vivo, vai perceber que elas guardam essas diferenças. Ainda assim. Sim. Aí eu não vejo a hora para ver uma exposição ao vivo. Não vejo a hora de ver uma exposição ao vivo. Exatamente. Eu também. É. Eu também. Mas falando sobre a pintura, eu achei muito show também essa questão que ela, pelo menos para mim, remete como se fosse um dia ensolarado, sabe? A pintura, assim, dá a entender. Claro que o fundo também ajuda muito, mas esse jogo de luz que ela fez nas melancias faz lembrar de um sol, assim, sabe? Uma Sim. luz um pouco mais natural. Achei muito show, muito bonito mesmo. Sim, sim. Né? Esses verdes claros, eles dão uma ressaltada, tem o fundo azul, então com certeza é isso. É o frescor mesmo, né, da vida. Eu sinto muito isso, essa abundância das frutas. Fiquei pensando muito na relação das frutas, né? O México é um país com muitas frutas, assim como o Brasil, que se consome muitas frutas, né? Sim. E até mesmo a melancia, porque realmente a melancia faz lembrar dessa questão de verão, assim, de uma coisa mais viva, igual você falou dessa questão de frescor também. E é verdade, muito bonito. Também, né, É. Frida Kahlo. Ah, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, gente. Verdade. Eu gostei de trazer para vocês um quadro que não era assim o mais conhecido dos quadros dela, né? Que são os retratos, autorretratos. E aqui eu trouxe para vocês uma outra pintura também, um pouco anterior à pintura da Frida, né, final do século XIX, que é uma pintura do Cézanne. Ela já não. Essa aqui não está na qualidade tão boa quanto a outra, estão vendo? Olha só. Não está na qualidade boa. Olha aí, Google Arts. Não tá boa, tem que melhorar. Encontramos um erro aqui, Google. É isso, melhore. E aqui a gente tem um tema, né? Novamente a natureza morta, trabalhada de uma maneira, né, em termos dos objetos, de uma maneira mais próxima, mas com louças, né? Essa louça aqui, coisas que já dão uma tonalidade mais moderna, né? No sentido moderno de arte moderna, tá? Então aqui, ó, Miriam, aqui a gente já tem uma tela com muita veladura, tá vendo? Muitas veladuras aqui, né? Uma veladura cinza por cima do amarelo. Esse amarelo parece um amarelinho Nápoles. E aqui também, novamente. No tecido também no drapeado. Então, eu acho muito interessante de perceber essas mudanças no gênero, né? Nossa, é tão. É uma coisa tão contrastante, né? Quando tem essa questão do mais escuro, dá realmente essa impressão de algo fechado, essas sombras mais marcadas. Até mesmo assim, porque ele parece que é uma fruta, né? Acho que é uma laranjinha, talvez ali. Vou supor que seja uma laranja. É uma laranja. E mesmo ela tendo uma cor mais quente, as sombras deixaram ela realmente com esse um tom, assim, bem fechado. É um aspecto envelhecido, exatamente. Miriam falou ali um aspecto de envelhecido, verdade. É bem esse aspecto Exato. mesmo. Qual que é a cor predominante nessa tela, Bárbara? Eu vejo que seja o cinza, que são umas cores mais frias, assim. Cinza, ó, um pouco mais preto também. Nem tanto preto, acho que um cinza, mas um cinza mais escuro e um cinza um pouco mais claro, assim, eu vejo. Isso. Então, o cinza, a predominância do cinza já vai dar esse aspecto envelhecido. Quando por cima desse amarelo, né? Vai produzir também esses marrons, né?
em algumas partes. Aqui eu suponho que é um cinza, talvez um cinza com um pouco de marrom, ou talvez um marrom por cima. A gente precisaria conseguir ver em mais detalhes ou ver ao vivo, né? Mas quando a gente olha assim, a gente tem essa predominância muito intensa do cinza. Nessas áreas aqui, ó, pelo menos nas áreas que não são a mesa, a gente já tem essa predominância do cinza muito forte. E aqui a gente tem um vidro também, percebam, um vidro construído com base na técnica da veladura, né? A gente falei para vocês que a gente podia fazer o vidro, representar o vidro dessa maneira, a partir da veladura, para conseguir dar a ideia de transparência. Então, a ideia de transparência é feita com a técnica de transparência, né, que é a veladura. Né? Lembrando que a veladura é essa camada sobre algo já seco. Então, você tinha uma parte desse fundo da mesa, e por cima você pintou uma camada transparente de cinza, com tons de cinzas e até uns realces de branco, para fazer esse vidro. Tá? Então, isso que é a veladura. Sempre tem que ter uma camada seca por trás, tá bem? É isso, então. Legal. Um aspecto de envelhecido, tons mais fechados, né? De cores quentes, a gente tem as cores a laranja e uma parte da mesa também. No geral, a predominância por tons frios, né? Bacana. E vamos para a última que eu tinha separado. Essa aqui também já é uma natureza contemporânea de Cézanne, inclusive é do Émile Bernard, que foi até um crítico de Cézanne, ele foi amigo pessoal de Cézanne, escreveu sobre Cézanne alguns textos, e é isso. Olha como essa é diferente da que a gente viu de Cézanne. Nossa, total. São uns tons pastéis, né? Uma coisa mais aveludada, parece, assim. Exatamente. O que mais, Bárbara? Eu vejo que ele utilizou uma cor, assim... Claro que o verde ele é mais predominante. Mas ele seria um verde ou seria mais um cinza? Assim, um cinza um pouco mais claro, assim, esverdeado. Verde acinzentado, cinza colorido. É. Interessante que ele fez bem essa questão, assim, de uma fruta em específico deu um destaquezinho, assim, né? Deu uma cor um pouco mais quente, assim. Mas aquela mesma coisa, a sombra, acho que toda a composição e até mesmo o tom que a fruta tá, fez com que, mesmo que ela seja contrastante, ela fica bem harmoniosa, assim. Pelo fato dela ter um tom pastel também, eu acredito. Mesmo ela dando um contraste, assim, sabe? Sim. Exato. Tem uma outra coisa que eu achei bem interessante nessa pintura. Quem é que percebeu também? Quem é que percebeu? Deixa eu ver se a Miriam comentou. As linhas do desejo são bem marcadas, percebam azulado. Sim, a gente tem essa predominância, né, desses tons de azul e de verde, né? O cinza, quando ele aparece, ele é bem acinzentado. O verde, quando ele aparece, ele é bem acinzentado. E os tons de azul e o roxo, então isso deixa um aspecto bem específico. Então, beleza, isso é muito importante. Então, você tem uma linha de contorno nas frutas. Não necessariamente a gente precisa contornar as coisas quando a gente pinta, mas tem um contorno, né? Nesse caso, é um contorno que é mais escuro. Então, isso se destaca muito, né? Aqui você tem também um certo delineamento de algumas coisas, mas isso não fica tão evidente por conta do fundo. E aqui a gente não tem uma linha de outra cor, né? Esse que é o lance. Aqui você tem o que é representado verde, então você não tem a ideia de contorno, tá vendo? Aqui você já tem uma linha, um delineamento com um tom mais escuro, que junto com a mesa, nesse tom acinzentado, e essas cores das frutas, você tem um contraste aí bem intenso, né? Ainda que a linha seja super delicada. Você tem um contraste, né, dessa linha com o restante das cores, né? Tem mais uma coisa que vocês não perceberam ainda, tem uma coisa bem interessante que é diferente dessas coisas que a gente viu. Eu achei legal a sombra das frutas ali na mesa.
E Isso. até mesmo acho que de um bully ali, né? O Ronaldo falou, a sombra busca acentuar a invasão de luz. É verdade, né? De onde a luz tá vindo também. Achei bem bonito. E também achei bem legal essa questão ali, aquela da florzinha da cenourinha e os detalhezinhos dela ali, até da raizinha dela, sabe? Nossa, eu não tinha percebido que isso era uma cenoura. Sério? Eu fiquei na dúvida, será que é uma cenoura? Mas acho que é uma cenoura, sim. Eu acho que é. Uhum. Achei tão fofinho aqui. Ficou um detalhezinho, assim, bem singelinho, assim, mas ficou tão bonito. Verdade. É isso, então. Isso você falou uma coisa muito importante, Bárbara, que é o sentido da luz. Né? Então, se a sombra está sendo projetada aqui, a luz está vindo dessa parte. Claro que você, às vezes, tem duas fontes de luz. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma sombra aqui, que deduz talvez uma luz assim para uma sombra aqui. Então, né, pensando isso. Claro que ele não tem a obrigação de representar a sombra como ele está vendo, tá? Mas na pintura, a gente tem esse delineamento. A luz, então, vai vir daqui, então ela vai iluminar parcialmente esses objetos aqui, e aqui já não vai ter a área iluminada, vai ter uma projeção dessa sombra do objeto na superfície, né? Se eu tivesse uma luz vindo daqui, essa sombra produzida por essa fonte de luz seria anulada ou seria atenuada. Então é importante observar isso. Tem mais uma coisa, vocês não estão pegando detalhe. Talvez seria o detalhe ali acho que ele seja um bullying ali da jarrinha ali. Da louça da jarrinha. Que detalhe. Esse jogo ali de cores ali, que ele tem uma parte ali mais esverdeada, como se a mesa estivesse até refletindo nele, assim. E ali a partezinha de pegar ali e tudo mais. Detalhezinhos ali de cores. A Miriam mandou alguma coisa ali na mensagem. Deixa eu ver. O recipiente pareceu uma garra, teria algum líquido dentro. Misterioso, né? Esse recipiente mesmo. Parece uma jarra. Então, isso possivelmente, a gente tem duas opções, a transparência ou opacidade, né? Então, você tem essa opacidade, se for uma superfície brilhante, ela pode refletir o que está ao redor. Se ela tem a transparência, ela também pode refletir ao mesmo tempo em que ela pode revelar algum conteúdo interior, né, do interior. Então, eu não sei dizer aqui, parece que ele fez bastante de maneira muito livre, mas me parece uma coisa mais um espelhamento aqui. Um espelhamento de outras coisas, né? Mas, assim, sem detalhes também, muito geral. Então, lembrando, essas pinturas não têm compromisso de representar absoluto o que a gente vê, tá? As coisas são um motivo para pintar. Então, você vai representar isso de uma maneira diferente, sem se preocupar, inclusive com a referência às cores, né, daquilo que você está usando para representar. Então, é isso. Vocês não observaram que a jarra estava cortada, gente. A jarra está cortada da composição. Ela não está inteira. E isso é bem interessante, porque isso já nos lembra um olhar fotográfico. Né? Quando surge a fotografia, né, depois que surge a fotografia, e ela surge no século XIX, você vai ter uma série de pinturas que vão começar a ser influenciadas por esse modo de representação, que é, por exemplo, Degas. Degas vai ter umas composições também, né, que era pintor francês que representava muito bailarinas. Ele vai ter umas composições com aspecto fotográfico. Quando eu falo isso, é esse aspecto do enquadramento que não captura uma cena na sua totalidade, mas que, né, coloca uma parte apenas, um detalhe. É nesse sentido que eu falo, certo? Então, é isso. Então, percebam. Quando os outros pintores que a gente viu representavam as coisas, elas vinham na sua interesse em grande parte, né? Aqui a gente tem um livro, tudo bem, mas aqui a gente tem um livro embaixo cortado. Aqui é muito brusco, porque há uma jarra em cima
com metade dela cortada. Então, é muito diferente esse modo de observar a mesa se a gente for comparar com essas outras pinturas, né? É muito diferente, ó. É muito diferente, porque normalmente você tinha uma mesa e você tinha um olhar para aquela mesa que era um olhar que você mostrava grande parte das coisas em interesse, né? Aqui também você não mostra alguma parte, mas percebam, isso aqui não é ainda que sim você tem uma vista da mesa, que é uma vista, né, que você vê boa parte da mesa. Aqui você pega como se fosse um detalhe da mesa, então parece uma coisa feita em close, mais próximo. Entenderam? É muito diferente, né? O deslocamento do centro e da linha de fuga que aprisiona o olhar. Então, bem, nesse caso, assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas a gente não tem a perspectiva com ponto de fuga aqui, né? Nós não temos isso. Isso a gente vai ver em outros tipos de pintura, porque a gente precisa ter essas diagonais que convergem para um ponto para a gente dizer que tem perspectiva. Porque, assim, a perspectiva ela é uma convenção de representação em que você precisa ter a linha do horizonte, você precisa ter pelo menos um ponto de fuga, pode ter mais de um, mas pelo menos um ponto de fuga, e linhas que convergem para esse ponto. Então, a gente não tem isso nesse quadro, beleza, mas a gente também não tem isso nesse quadro, também não temos isso nesse quadro. Nesse quadro também não, e nesse também não. Porque isso vai ser no sentido espacial. Pinturas com sentido mais espacial, natureza morta, podem ter algumas que têm ponto de fuga, mas nessas que a gente viu, não. Mas o que se conecta com o que você está falando é o fato dessas pinturas aí do século, né, do final do século XIX, elas vão desapegar dessas referências de representação convencionais. Então, os pintores eles vão estar preocupados em representar as coisas de maneira mais livre. Então, eles vão desconstruir muitos desses paradigmas da pintura, tá? Então, nesse sentido, você tem uma desconstrução desses paradigmas. E você tem uma desconsideração, inclusive, do ponto de fuga e da perspectiva, tá? Mas, nesse caso, a gente não é uma coisa que se aplica a essas naturezas mortas, porque a gente já não tem perspectiva, né? Nessa representação. Se eu conseguisse ter um ângulo, uma natureza morta com sentido mais espacial, em que a gente visse as linhas convergindo para o ponto, que tivesse né, que fosse de outra maneira, aí poderia até ter a aplicação desse recurso, dessa técnica. Tá bem? Porque isso é um pouquinho difícil de compreender, a questão da perspectiva. Que a perspectiva, que a noção de perspectiva é diferente da noção de profundidade. Profundidade, a gente pode conseguir a profundidade com vários efeitos na pintura, inclusive efeitos tonais. Na perspectiva, você vai ter alguns tipos de perspectiva, e elas vão se referir à representação do espaço, tá? Então, você vai ter, por exemplo, essa perspectiva linear, que é essa que eu citei, ou você vai ter a perspectiva tonal atmosférica, que é também referente ao espaço, que é a sensação de distância quando você olha algumas paisagens, dependendo dos tons que você utiliza. Enfim, coisas até que a gente pode ver aqui na aula, né? Mas aí seria interessante ver alguns desenhos. Eu posso separar para vocês alguns desenhos para a gente ver essas diferenças, ver esses esquemas, tá? Porque é isso. A perspectiva é diferente da profundidade. Ela requer uma série de regras que são aplicadas, tá? Para a obtenção desses efeitos. Bem, gente, vamos lá, então. Vamos voltar 11h15, tá bem? Para a gente já ir pegar para a nossa prática. Beleza. Aí, quando eu voltar, eu respondo a pergunta, tá bom, Ronaldo?